Agora vamos para a parte de perguntas e respostas do capítulo 6, Pais e Filhos. Primeira pergunta. Meu filho de 13 anos está em plena adolescência. Estou suspeitando que possa estar se masturbando ultimamente, mas não sei como abordar o assunto com ele. Devo preocupar-me e, caso positivo, o que devo dizer a ele? E a resposta do Dr. Dobson. Não acho que deva invadir esse mundo privado, a não ser que existam circunstâncias especiais que o levem a isso. Ofereço esse conselho, embora reconheça que a masturbação é um assunto altamente controverso, e os líderes cristãos diferem muito em suas perspectivas a respeito. Vou responder à sua pergunta, mas espero que compreenda que alguns eruditos e ministros bíblicos vão discordar enfaticamente do que vou dizer. Primeiro, vamos considerar a masturbação de uma perspectiva médica. Podemos dizer, sem medo de contradição, que não há evidências científicas para indicar que este ato é prejudicial ao corpo. Apesar de advertências aterradoras feitas aos jovens historicamente, ela não causa cegueira, fraqueza, retardamento mental ou qualquer outro problema físico. Se causasse, toda a população masculina e metade da feminina estaria cega, fraca e doente. Entre 95% a 98% dos meninos se envolvem nessa prática, quase 100%. E sabe-se que o restante mentem. É quase um comportamento universal. Uma porcentagem menor, mas ainda significativa de meninas também se envolve no que era antes chamado de autogratificação, ou pior, abuso de si mesmo. Quanto às consequências emocionais da masturbação, só 4 circunstâncias devem preocupar-nos. A primeira é quando associada com culpa opressiva, da qual o indivíduo não consegue escapar. Essa culpa tem o potencial de causar considerável dano psicológico e espiritual. Os meninos e meninas que se julgam sob condenação divina podem gradualmente convencer-se de que nem Deus poderia amá-los. Eles prometem 1000 vezes, com toda sinceridade, nunca mais cometer esse ato desprezível. 1 semana ou 2 passam, ou até vários meses, mas por fim a pressão hormonal se acumula até que quase todo momento acordado reverbera com o desejo sexual. Finalmente, no momento, e quero dizer, um momento de fraqueza, acontece outra vez. O que fazer então, querido amigo? Diga-me o que um ou uma jovem diz a Deus depois de ter acabado de quebrar a milésima promessa solene feita a ele. Estou convencido de que algum adolescente desistiria da sua fé pela incapacidade de agradar a Deus neste ponto. A segunda circunstância em que a masturbação poderia causar implicações danosas é quando se torna extremamente obsessiva. Isso é mais provável de acontecer quando o indivíduo compreende que é um fruto proibido. Creio que a melhor maneira de evitar esse tipo de reação obsessiva é o adulto não a enfatizar ou condenar. Não importa o que você fizer, você não vai impedir a prática da masturbação em seus adolescentes. Esta é uma certeza. Você não vai fazer com que fique oculta ou sob cobertas. Nunca funciona como uma cura. Banhos frios, muito exercício, muita atividade e ameaças terríveis são ineficazes. Tentar suprimir este ato é uma campanha destinada a fracassar. Por que então iniciá-la? A terceira situação com a qual devemos nos preocupar é quando o jovem se torna viciado em material pornográfico. O tipo de obscenidade ao alcance dos adolescentes hoje tem a capacidade de agarrar e prender o menino pelo resto da vida. Os pais desejarão interferir se houver evidências de que o filho ou a filha está se dirigindo para este caminho bem palmilhado. Vou discutir esse perigo num capítulo subsequente. O quarto risco da masturbação não se refere aos adolescentes, mas a nós adultos. Esse hábito pode seguir-nos até o casamento e se tornar um substituto para as relações sexuais saudáveis entre marido e esposa. Isso, creio eu, é o que o apóstolo Paulo quis dizer quando nos instruiu a não privar
ou fraudar um ao outro como parceiros sexuais. O apóstolo escreveu: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para nos dedicardes à oração e novamente vos ajudades, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7:5. Quando as implicações espirituais da masturbação, deixarei para os teólogos uma resposta mais definitiva. Acho, porém, interessante que as Escrituras não tratam desse assunto, exceto por uma única referência no Antigo Testamento, feita a um homem chamado Onã. Ele interrompeu o intercurso sexual com a sua cunhada e permitiu que o seu sêmen se derramasse no chão, a fim de que não produzir descendência para o seu irmão, o que era um dever, segundo Gênesis 38, 8 e 9. Embora esse versículo seja muitas vezes citado como evidência de que Deus reprova a masturbação, o contexto não parece adequado. O que você, como pai, diria então a seu filho de 13 anos sobre esse assunto? Meu conselho é que não diga nada após a puberdade ter ocorrido. Você só vai causar embaraço e desconforto. Para os mais jovens, seria bom incluir o assunto da masturbação numa conversa sobre preparando-se para a adolescência, que recomendei em outra ocasião. Sugiro que os pais falem com os seus meninos de 12 e 13 anos da mesma maneira que meu pai e minha mãe discutiram esse assunto comigo. Estávamos no carro e meu pai disse: Jim, quando eu era menino, me preocupava demais com a masturbação. Isso se tornou algo difícil para mim, porque achava que Deus estava me condenando por aquilo que eu não conseguia controlar. Estou dizendo a você agora que espero que não tenha necessidade de se envolver neste ato quando entrar na adolescência. Mas se isso acontecer, não se preocupe demais. Acho que não vai influenciar muito o seu relacionamento com Deus. Que coisa compassiva meu pai fez por mim naquela noite no carro. Ele era um ministro muito observador, que nunca comprometeu os meus padrões de moral até o dia da sua morte. Defendia como uma rocha os princípios e mandamentos bíblicos. Todavia me amava o suficiente para levantar de meus ombros o fardo de culpa que quase destruiu alguns de meus amigos da igreja. Esse tipo de fé ensinado por meus pais é uma das principais razões para que eu nunca achasse necessário me rebelar contra a autoridade paternal ou desafiar a Deus. Esses são os meus pontos de vista, pelo que valem. Sei que minhas recomendações vão inflamar alguns. Se você for um deles, peço que me desculpe. Só posso oferecer o melhor conselho de que sou capaz. Oro para que, nesse caso, eu esteja certo. Meu filho está no 1º ano da faculdade e parece ter encontrado uma garota que pensa estar amando. Ele veio para casa no Natal e conversamos sobre o tipo de família que ele queria ter. Ele estava, porém, preocupado com o alto índice de divórcio que ameaçava todo novo casamento e me perguntou como poderia diminuir esse risco para ele e a sua futura esposa. Que recomendações você teria feito? Essa pergunta pode ter 600 respostas, mas me contentarei em dar apenas uma sugestão. Você precisa explicar a seu filho como as mulheres são diferentes dos homens e como essa diferença vai afetar o casamento dele. Isso se refere ao que poderia ser chamado de suposições diferentes. Muitos homens se casam com a ideia errada de que as mulheres vão ser as suas líderes de torcida, cuidarão de seus filhos sem esperar nada em troca. Eles acreditam que a sua maior e talvez única responsabilidade seja ganhar dinheiro e ter sucesso profissional, mesmo que isso exija 12 horas por dia do seu tempo. A suposição das mulheres, por outro lado, é que o casamento vai ser um caso maravilhosamente romântico. Elas esperam jantares à luz de velas, passeios na chuva e noites de conversação alma a alma. Essas duas expectativas são ilusórias
e vão tropeçando por alguns anos até que finalmente colidem. Os homens que trabalham demais e as mulheres cinderelas no geral destroem um ao outro. Já vi esse tipo de coisa desenvolver-se repetidamente entre os estudantes de medicina que começaram seu treinamento com enorme entusiasmo e compartilhando pelas esposas. Mas no terceiro ano, a mulher, supondo que o estudante fosse homem, começa a perceber que o marido tem uma amante. Não se trata de outra mulher. Ele se envolveu num caso vitalício com a medicina e ficaria cativo dessa obsessão pelo resto da sua vida. Quando essa realidade evidencia-se, o divórcio não demora a vir, geralmente no último ano. Recomendo bastante aos pais que digam a seus filhos adolescentes e universitários que as meninas são românticas incuráveis, e não bastará para elas que os maridos tenham sucesso em sua profissão. Isso seria suficiente nas décadas passadas. Hoje, algo mais é esperado. Se quiserem casamentos e famílias sólidas, devem reservar tempo e energia para o relacionamento conjugal, conversando e tratando um ao outro como namorados. Esse é um conselho que eu daria a todos os noivos ou recém-casados. Uma simples compreensão dessas suposições diferentes poderia evitar muitos divórcios penosos. Acho que deve compartilhar isso com seu filho. Aí a terceira pergunta. O Senhor mencionou a necessidade de ensinar a base bíblica da moralidade aos filhos. Pode dar algumas referências bíblicas específicas para ajudar-me a ensiná-los esse aspecto? Na verdade, há muitas fontes, mas as que seguem devem ser úteis. Dependendo da idade da criança, comece lendo os 5 primeiros capítulos de Provérbios numa tradução moderna, onde o rei Salomão dá conselhos paternais ao filho. Você vai encontrar muitos pontos neste capítulo que conversam com seu filho sobre a vida reta. Passe depois para os seguintes versículos. Nós temos aqui algumas referências. Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Romanos 1:24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, que desonraram o seu próprio corpo. Romanos 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Agora, 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Outra referência, 1 Coríntios 10:8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Outra referência, 2 Coríntios 12:21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Efésios 5:3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E por fim, Judas 1:7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E assim nós encerramos o capítulo 6, a parte de perguntas e respostas.